Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo, neste Dia dos Namorados, em clima de romance, está João Carlos de Freitas, que com certeza já preparou a surpresa para a mulher dele hoje, não é, João? Ei, Carol, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, estamos aqui, né? Eu estou aqui ainda pensativo. Tá pensativo? O que nós estamos gravando aqui para os amigos, né, que não tem essa informação, nós estamos gravando pela manhã. Mas o dia tem 24 horas, né? Tá Quer certo, dizer, tá já em não, tempo já não ainda. tem mais. Mas né? ainda tá em tempo. Nós temos ainda agora. Nós vamos ter um papo aí até um tempinho aqui e você vai me inspirar aqui, né? Pode deixar. Vou te dar umas dicas, eu vou pedir pro chat GPT. Veja lá o que você vai fazer, por favor, não, né? com todo respeito, vou fazer a sua senhora se sentir amada. Eu não vou ser indelicado de perguntar se você já comprou, já ganhou, né? Porque, afinal de Melhor a gente contas, deixar só para você essa pergunta. você quer pular essa parte, né? Eu vou jogar futevôlei hoje à noite. Um bom futebol. De repente, o dia não acabou ainda, né? O dia não acabou. Para mim já está bem tranquilo, consolidado. Já está resolvido. Ei, Carol, mas Bom, tá aí. Feliz Dia dos Namorados, né? Para todos, inclusive. né? Para todos, claro. Bom, olha, Carol, hoje a gente vai trazer um personagem aqui muito rico, né, na história do futebol brasileiro. E pouca gente sabe, né? Principalmente os meninos de hoje, né, que certamente não têm essa ideia. Os mais experientes, como eu, por exemplo, claro que até viveram essa época. Mas o grande Tele Santana, né, considerado assim um dos maiores treinadores que passaram, ícone, exatamente. Você deve Sou fã, né? Ter assim alta conta, né, exatamente pela simpatia que você tem pelo tricolor do Morumbi, exatamente. Não é? Onde ele é ídolo mesmo, né? É interessante isso, viu, Carol? Poucos treinadores assim, os treinadores assim, eles são reconhecidos como foi o Vadão, sim. Né? Agora, eu digo assim... Ser ídolo mesmo da torcida, bandeiras e tudo mais, e sempre prestar homenagens, é difícil mesmo. No Brasil, de clube, olha, o São Paulo com o Tele, minha cabeça já precisa, né, para localizar um outro. Mais algum outro exemplo, né? Se Eu também não consigo, lembrar, né? Também não consigo me lembrar agora, não. Às vezes o torcedor, ele homenageia, como você falou. Por exemplo, alguns treinadores que passaram pelo Guarani, por exemplo, teve o Carlos Alberto Silva, Sim. que muitos o têm assim também, né? Porque ele foi o treinador do título, então ele é inesquecível, realmente. Agora, eu não sei se o Carlos Alberto é assim uma unanimidade como ídolo, né? Exato, né? Ou com tanto apego emocional, né? Porque existe uma coisa do Tele com o São Paulo, é algo emocional, assim, é uma coisa, é quase um namoro mesmo, né? E é interessante que o Tele foi tão forte assim a conexão dele com o São Paulo que ele transferiu para o Muricy. Exato. Olha, o São Paulo, eu acho que é o único clube brasileiro que idolatra dois treinadores, quase que no mesmo nível, né? Exato. Que qual São Paulino que não reverencia o Muricy, né? Nossa, ele o Muricy é querido, né? Além de ser uma pessoa muito boa, um treinador espetacular. E também ele é da dinastia, porque ele... E também muito vitorioso, né? É o exemplo que ele chama de mestre, né? Então o Tele ficou assim, como você falou, icônico, né? Ficou realmente uma referência. Mas ele passou pelo Guarani, né? É isso que eu queria dizer para os meninos de hoje. No Guarani ele passou como treinador, já em final de carreira, porque o Guarani tinha um presidente chamado Jaime Silva, que era carioca, né? O Dr. Jaime Silva já não está mais conosco. Era carioca. E ele era muito ligado ao futebol. O Jaime Silva era primo do Carlos Alberto Torres. E era assim ligado realmente ao futebol. E ele lá no Rio ele tinha uma simpatia pelo Fluminense, e o Tele foi jogador do Fluminense também. O Tele tem conexão com o Fluminense, né? O Fluminense, na verdade, é o time de coração, foi o time de coração do Tele Santana. Ele era chamado do Fio de Esperança, né? Quando ele jogava, porque às vezes o jogo estava difícil, tal, daqui a pouco ele ia lá fazia um gol, né? Então era sempre que ele estava em campo, o tricolor lá das Laranjeiras
os torcedores eles tinham no Tele assim, uma esperança, uma expectativa. O Tele não era craque como jogador, nunca foi craque, mas ele foi aquele exemplo de jogador dedicado. É por isso que, por exemplo, todos os jogadores que vencem pela dedicação, eles tinham a simpatia do Tele. E muitos jogadores que trabalharam com o Tele venceram por causa da determinação. Que é a materialização de um profissional. De um profissional, chamado de atleta. Exato. Né? Porque o Tele falava muito isso. Ele falava, jogador de futebol tem bastante, agora atleta... Atletas são poucos. Né? E ele fazia questão de enfatizar. Tivesse ele hoje vivo, ele iria, sem dúvida, reverenciar o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ele iria. Né? Porque o Cristiano é É diferenciado. um exemplo. É um exemplo. É um exemplo, né? Longe de dizer que o Cristiano não tenha talento. Claro que ele tem talento. Tem, pelo amor de Deus. Se ele não tiver, quem é que tem? Exatamente. Mas talvez o talento dele não fosse suficiente para atingir o que ele atingiu. Exato. Não é? Muito dali do resultado da carreira e de tudo que o Cristiano Ronaldo representa hoje é de dedicação. É de dedicação. É suor. É de esforço. Né? Então, o Tele era dessa linha, ele prestigiava. E muitos jogadores que passaram pelas mãos do Tele, eles foram transformados. Você quer ver um que se transformou? O Cafu. Sim. Né? O Cafu, para começar, ele para ingressar na carreira, ele sofreu. Diz que ele passou por 14 peneiras. Exatamente. Antes de alguém aceitá-lo. E era dispensado. Você imagina a obstinação, né? Porque eu vejo os meninos de hoje, a gente lida com um garoto, primeiro não, ele já... Né? Vou tentar outra coisa, né? Eu vou tentar. Talvez, como dizia Nenê Prancha, né? Filósofo do futebol, muito garoto, ele via aquilo como seu prato de comida, né? Como uma salvação. Então, o Cafu é um exemplo também. E outros aí que a gente vê, por exemplo, o Ronaldão, que jogou com a gente aqui em Campinas, quando começou a carreira... Porque o Ronaldão é um outro exemplo. Se você pegar a folha do Ronaldão de conquistas, é impressionante. Eu brinco com ele, né? Ronaldo, a sua capivara, porque ele é campeão em todo lugar. Campeão, inclusive campeão do mundo. Pouca gente sabe, o Ronaldo é campeão do mundo, né? Estava na seleção de 1994. E quem abriu o olho dele assim para ser vitorioso na carreira foi o Pelé. Porque quando ele começou, ele jogava de lateral esquerdo, né? E você que entende de futebol, na parte tática assim, você imagina, né, o Ronaldão com aquele tamanho todo, mas com aquela lentidão de lateral esquerdo. Não combina muito, né? Aí o que o Tele fez? O Tele falou, não, você vai jogar aqui na quarta zaga. E eu me lembro que naquela época ele subiu junto com um menino do São Paulo chamado Ivan. E eles eram exatamente invertidos. O Ivan era quarto zagueiro e o Ronaldão era lateral esquerdo. O Tele simplesmente... Trocou os dois. Os dois fizeram carreira, né? Olha só. E tudo isso graças ao dedo do Tele. E outros jogadores, a gente ficaria aqui horas e horas. Então, ele veio para o Guarani, ficou aí um tempo bom, né? E foi o Dr. Jaime Silva quem trouxe. Ele já tinha um certo nome. E conviveu, né? Foram 2 anos que ele ficou aqui. Nossa, foi bastante tempo até, bastante né? tempo. Eu não sabia, não, que o Tele tinha passado por aqui. É importante a gente deixar essas coisas assim registradas, né? E ele jogou. O Guarani teve bons jogadores também. Na década de 60, o Guarani era uma referência no interior. Tinha Tião Macalé, tinha Heraldo, o Diogo, né, que é o pai do Roberto. O pai do Roberto Diogo, lateral esquerdo, muitos anos titular. Ladeira, que depois foi campeão lá pelo Bangu. Osvaldo, que foi jogar no Flamengo, né? Eu falo os nomes assim, eu sei que para os meninos assim não vão entender, mas quem, né? Mas os experientes sabem o que eu estou falando, porque eram referências assim. Dimas, goleiro, que um dia até nós contamos história, já trouxemos, que também merece. O Tele jogou com toda essa turma aí. E em Campinas tem muita gente que conviveu com o Tele. E olha só, Carol, que já dava para antever que ele realmente seria um treinador. Ele estava lá, às vezes, treinando, e aparecia um garoto. Né? Naquela época existia muito mascotinho. Tinha o Roberto, acho que você conheceu o Robertinho Moreno. Ele trabalhou com seu pai.
Nossa, não me lembro. Ele trabalhou com seu pai. Ele não foi jogador com seu pai, mas ele já trabalhava, ele era auxiliar, trabalhava na ponte, né? Mas o Robertinho Moreno foi jogador e ele era mascotinho do Guarani. E ele, naquela época, assim, né? Então ele conviveu com o Telê. E ele tinha uma habilidade, sabe? Muita gente ia no campo do Guarani para ver o Robertinho atravessar o campo fazendo embaixadinha. Então, ele ia, dava o intervalo do jogo, ele entrava, um pichotinho, pequenininho, ele atravessava o campo, os torcedores aplaudiam, ele ia para lá, ia para cá. Depois ele foi ser guardinha, aí jogou na Ponte Preta profissionalmente, fez gol no Leão, né? E seguiu a carreira como treinador, como auxiliar, né? Ele foi auxiliar do Abel, observou o Barcelona quando o Inter foi jogar contra o Barcelona em 2006, né, que o Inter foi campeão. Então ele tem uma carreira e faleceu, né, não está mais conosco. Mas eu estou citando o Robertinho porque o que o Tele fazia? O Tele via lá um molequinho e via assim que ele batia na bola, o Tele chamava, falava assim, vem cá, vou ensinar você a bater na bola. E ficava ali, bate assim, de chapa. Quando você quiser parar, quando você quiser dar força, bate mais com a ponta do pé. Com qualquer garoto que ele visse lá no campo. Então, já se antevia que falou, pô, ele vai ser um mentor, né? Vai ser um treinador. E realmente aconteceu. E foi um dos grandes, o que aconteceu. E aí, nessa história que a gente já mandou para o jornal, que saiu já semana passada, que muitos já leram, né? E que a gente recebe. Mas aqui tem a resenha, tem a conversa, é bem mais exatamente, rica em detalhes. Justamente isso aqui é para explicar, né? Como é que fala? É o conto falado, né? Que é bem diferente do escrito. E aí a carreira do Tele acabou como jogador, vai daqui, vai dali, ele iniciou a carreira de treinador. O primeiro time assim que ele dirigiu foi grande time, foi o Atlético, ele é o primeiro campeão brasileiro, mas ele já dirigiu o São Paulo já, né? Naquela época ele passou pelo São Paulo, teve uma passagem curta na primeira vez, depois é que ele voltou para ser o que foi no São Paulo. E a carreira do Tele todo mundo conhece, né? Não vou contar a carreira dele aqui, mas a gente vai aproveitar sim para descrever a intransigência dele, o jeito dele ser, que ele nunca abandonou. E ele não aliviava para ninguém, né? Isso aí. Que, sei lá eu, né? É uma virtude, né? É uma virtude, mas que em determinados momentos talvez tenha passado um pouco do ponto. Como falava o Vadão, né? O Vadão falava sempre assim, falava, gente, jogador você tem que pilhar até o ponto que tem que ser pilhado. Se você passar, ele perde o tom, né? Aí ele vai ser expulso. Se você também faltar, ele vai ficar indolente. E eu sempre cito o Adão, assim, até nos meus comentários, falando quem melhor definiu assim a relação, como é que você prepara um jogador para entrar em campo, era o Vadão, porque exatamente ele fazia isso. Agora, o Tele, às vezes, ele passava mesmo, passava do ponto. E a parte disciplinar dele era muito rígida. Eu até no texto eu falei assim, que ele tinha uma disciplina eclesiástica, além de militar, porque o eclesiástico é mais que o militar. Sim. Conclusão, vai daqui, vai dali, tem a Copa de 82, que ele montou aquele timaço, né, na seleção brasileira. Aconteceu o que aconteceu, a gente poderia ter chegado, mas fomos eliminados ali pela Itália. E a seleção continuou, ele saiu da seleção, né? No final de 1982 ele saiu. E aí começou aquela perambular, foi o Parreira, foi o Evaristo, foi um monte de treinador. E também estava nessa angústia de hoje aí, né? Até chegar o Ancelotti. Conclusão, não teve jeito, recrutaram novamente o Tele. Então o Tele foi seu treinador, né? Um ano antes da Copa, né, de 86, ele assumiu a seleção e ali pegou o trabalho, fizemos a eliminatória e fomos bem nas eliminatórias, classificamos, aquela coisa toda. Só que antes de viajar para o México, nós estávamos em treinamento, né? Os jogadores estavam em Minas, em Belo Horizonte, concentrados, e foi uma concentração longa, uma concentração de 40 dias. Então foram 40 dias em que os jogadores ficaram mesmo confinados ali, né? Você imagina o Tele, né? Para dar conta de 40 dias, todo mundo ali junto, respirando o mesmo ar, é difícil. E não brigar, né? Para manter a harmonia, não é fácil. Bom, conclusão.
no final, porque aí qual era a ordem? Encerrou assim o período de treinamento e aí tinha viagem, né? Então, digamos aí, encerrou num domingo o período de treinamento. Aí já na quarta-feira seria viagem. Então ele ia dar uma folguinha ali para o pessoal ir para casa e depois na quarta-feira todo mundo se reapresentava e ia viajar. Foi no México, né? Pela segunda vez foi no México e lá foram os jogadores. Bom, 40 dias em Belo Horizonte, confinados, e nesse dia teve a folga, você imagine, né? Você imagine o que... É a famosa quebradeira. Aqueles casados, né? Muitos já foram para casa, tal, para se arrumar, para se apresentar. Mas teve aquele grupo que resolveu celebrar, né? Era um domingo, quando eles tiveram, né, o início da folga. Melhor dia para decisões questionáveis. É você que está falando. É você que está falando. Brincadeira, eu ouvi dizer. Tá certo. Aí, conclusão, com essas e outras, o Leandro, que era o lateral, né, os maiores que o Brasil teve, o Leandro estava eufórico pela folga. Eufórico. E já tinha mapeado Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte é assim, gente, né? Quem conhece, Belo Horizonte é a Savassi, né? É um bairro específico, muito alegre, né? Muito alegre. Então, porque eu, uma das primeiras vezes que eu fui a Belo Horizonte, sabe, Carol, claro que você não deixa de ir a Savassi, né? Porque lá tem tudo, de restaurante e tal. Muito bem. Mas você sabe o que eu queria mesmo, né? Eu queria ir no Clube de Esquina, né? Porque eu sou fã do pessoal do Clube de Esquina, e eu queria ir lá ver o Milton Nascimento, queria ir lá ver o Flávio Venturini, Lô Borges, eu queria ver aquela turma lá do Clube de Esquina. Aí, qual não foi a minha decepção quando alguém falou assim, não existe o Clube de Esquina físico. O Clube de Esquina é uma ideia, é um movimento. Eu falei, vai. Poxa vida, perdi a viagem. Mas eu fiquei tão frustrado, né? Falei, caramba, né? Como assim, gente? Não, porque na minha cabeça tinha lá um lugar chamado e era Clube de esquina, né? E lá estava o Milton Nascimento, lá estava o Flávio Venturini, aqueles ídolos, né? Que até hoje são meus ídolos. E não foi nada disso, né? Então eu falei, cara, mas então eu vou ter que continuar curtindo na ideia. Não, o Clube de Esquina é uma ideia, um grande movimento, é uma ideia, não existe especificamente. É um encontro dos compositores mineiros. Muito bem. Então, o Leandro organizou. Falou, não, vai ter uma inauguração, vai descobrir uma boate, vai inaugurar, papá. E ele envolveu o Renato Gaúcho. Então, você imagina, né? Que não gosta. Nunca gostou. Detestava. Da noite. Detestava uma bagunça, detestava. Mas, por incrível que pareça, conta a história, né, que o Renato relutou. Sabe, que o Renato falou, não, Leandro, não vamos, né, vamos nos cuidar, papapá, porque a viagem é quarta-feira e tal. E aconteceu que não, bateu o pé, não, e você vai. E o Renato, para essas coisas, ele era muito amigo, né, como ele é até hoje. Claro, não né? Também vai fazer satisfeito. Não né? ia fazer satisfeito. Tá bom, então, tá bom, Leandro. Então, olha, mas vê lá o que você vai fazer. O Renato estava compenetrado, né? Estava realmente compenetrado. Mas foram, né? E, em dado momento, eles foram lá no tal da boate inaugurada, sentaram, e o Renato preocupado com o horário. Né? O Renato preocupado com o horário. Chegou lá pelas 10 e falou, vambora, Leandro, vambora, que já deu tempo. Tal, papapá. Não, tá bom, vamos continuar mais um pouco. Aí vai, e continua. E o Renato, vambora. Conclusão, foram sair de lá 4 da manhã. E aí eu tinha que voltar para o hotel para poder, ali, a roupa, aquelas coisas, para depois cada um ir para o seu rumo, né? E para se reapresentar na quarta-feira, que era o dia da viagem. Saíram às 4 e de que jeito, né? Você imagina, né? Uma noitada dessas aí, eles não foram para casa sãos e salvos, né? Dificilmente, né? Ia chegar Ia chegar. Quando chegaram, não queriam entrar pela portaria e tal, então resolveram escalar um muro lá. Ideia brilhante. Você acha que o Leandro, naquele estado, ele conseguia escalar o muro, não é?
Claro que não. Né, não conseguia. E pelejava e não conseguiu com esse cara. Aí o Renato falou, vamos fazer o seguinte, falou para o Leandro, vamos encarar. Vamos encarar, vamos encarar, vamos entrar pela... Né? Aí entraram pela porta da frente, tal, mas evidentemente que aquilo ficou registrado, etc. E tal. Aí, no dia seguinte, o Telê ainda estava por lá e ficou sabendo. Né? O que fez o Telê? O Telê não conversou com nenhum dos dois. O Telê simplesmente dispensou o Renato. Dispensou o Renato. O Renato foi dispensado. Por que o Telê fez isso? Ele entendeu que foi o Renato que organizou a bagunça. Olha a fama como é que é. Meus queridos. Por isso que e foi uma das poucas vezes em que o Renato estava lúcido, estava querendo fazer as coisas certas, né? Conclusão foi e o Renato não questionou não, né? Essa história depois até hoje eles contam. E tudo bem. O Renato foi embora. E o Renato estava numa forma menina. O Renato jogava. Renato Gaúcho, quando às vezes ele fala essas bobagens, não, porque eu fui melhor que o Cristiano, tá, não vamos chegar a tanto. Mas o Renato Gaúcho jogava. Era bonito ver, ele era raçudo. E ele tinha uma personalidade, assim, de enfrentar, né? Ele não estava nem aí. Eu adorava. Uma vez ele em La Bombonera, ele fez um gol contra a Argentina. Ele fez assim para os argentinos. Tal, ele era encardido. Você acabava simpatizando pela raça do Renato. E ele foi vitorioso, né? Deu título para o Grêmio, título para o Flamengo, enfim. Enfim, foi dispensado. Muito bem. Olha só. Aí voltam para casa, né? E o Leandro fica sabendo que o Renato foi dispensado e ele não. Aí, quando marcaram para quarta-feira, ia sair do Rio de Janeiro o voo e a ordem era encontrar no aeroporto. Uhum. Não tinha essa, não, porque a delegação já estava montada, menos o Renato. Todo mundo, menos o Renato, estava dispensado. Aí, na hora de se apresentar, todos se apresentam, tal, que ele era do Flamengo, como o Zico era, como o Júnior. Cadê o Leandro? Não se apresentava, convocado, né? Não se apresentou. O Zico ficou apavorado, mas caramba, né? E o Júnior também. Aí o Zico e o Júnior foram na casa dele, tal, chegou lá, entraram no apartamento, estava chorando. Estava chorando, falou, vamos embora, né? A delegação lá no aeroporto, nós temos que viajar. Eu não vou, Leandro, não vou. Mas como você não vai, Leandro? Não vou, eu não vou. Mas agora não, eu pensei, não vou, não posso ir. Ele falou, não posso ir. Mas por que você não... Ele falou assim, porque ele dispensou o Renato. E o Renato, na verdade, não tinha culpa, a culpa era minha. Eu é que teria que ser dispensado, o Leandro. Até hoje isso ficou marcado. Olha, enfim, não conseguiram demovê-lo. E ele realmente não foi para a Copa, que eram os maiores laterais do mundo. Né? E o Renato era um dos maiores atacantes do mundo. Olha o que nós perdemos. Né? Não foi para a Copa. Ficou chorando, em prantos, entrou depois em depressão. Foi um problema. E foi embora. Ficou lá. E o Zico, inclusive, eu me lembro, viu, Carol? Isso eu me lembro. A imprensa toda lá no aeroporto cobrindo a partida da seleção. Aí chegam os dois, chegam o Zico e o Júnior, né, que foram lá na casa tentar. E a imprensa entrevista. Aí o Zico fala assim, não, ele estava lá, não quis vir, não se sentiu bem, né? O Zico não quis. Não entrou em detalhes. Depois né? é que veio essa versão, que era a versão oficial. Não foi, simplesmente não foi. Né? Acabou que ficou por lá. Fomos para a Copa, aí foi convocado, não sei se você vai lembrar, o Josimar, no lugar do Leandro. O Josimar, que era um lateral do Botafogo, e que se consagrou na Copa. Só jogou na Copa, fez um gol contra a Irlanda e um contra a Polônia, 2 golaços, e nunca mais jogou assim em alto nível. Olha só que coisa. Olha né? Que Mas loucura. Na Copa e naquelas partidas jogou bem. Porque o Leandro foi dispensado. E o Edson Abobrão, que era o outro lateral. Então, foram os 2 laterais que responderam pela... Aliás, o Josimar tirou o Edson da titularidade. Fizemos a Copa, né? A história da Copa também todo mundo sabe.
o jogo com a França, que o Zico perde o pênalti, e a gente é eliminado na cobrança de pênaltis. A gente não tinha sofrido gol até chegar aquela partida contra a França. Fomos sofrer naquele jogo. O Carlos era o goleiro. Teve um dos pênaltis que o cara bate, foi, se eu não me engano, o Bates, que era um ponto esquerdo da França. Ele chuta a bola, ela bate no travessão, na trave, ela volta, pega nas costas. Você lembra desse lance? Quer dizer, não era para... Né? Não era para a gente ir. E perdemos a Copa, os jogadores ficaram em prantos no final, aquela coisa, uma choradeira e tal. Eu relembrei essa história aí, assim, para tantas glórias que o Tele teve e tal, fazer essa reflexão. Poxa vida, será que nesse episódio... Não dava para ser um pouquinho mais flexível, né? Exatamente. E por que ele fez uma decisão, né? Praticamente um julgamento, sem ouvir, né? Ele não ouviu. Isso que eu ia perguntar. Você tem notícia se ninguém falou com ele depois? Não, porque ele era intransigente, então ele resolveu fazer isso. E o Leandro, assim, passou como um bom companheiro. Falou, não... Já dizia, né? Companheiro é companheiro. Na alegria e na tristeza. Né? E realmente aconteceu o que aconteceu. Ficou isso. Claro que eles ficaram inimigos, né, vamos dizer assim, mas, depois de um tempo, o Tele no São Paulo, o Renato veio jogar pelo Flamengo contra o São Paulo. E nesse dia fizeram uma reconciliação. Olha só. O Tele e o René. Esse dia foi festivo, a imprensa toda cobrindo. Eu imagino. E se abraçaram, e o Renato beijou o Tele, falou que perdoava, aquelas coisas, né? Também. O que vai fazer? Não terminou tem bem e tal. Depois. De vez em quando eles contam, o Leandro conta, de vez em quando o Renato conta, tudo. Mas é assim, é uma história assim que o Tele talvez tivesse ele um pouquinho mais de malemolência, a gente teria sido campeão com o Renato, né, jogando o que ele estava jogando, e com o Leandro, que era fantástico. E o Tele, né, o Tele que é reverenciado, passou aqui pelo Guarani, que a gente descreveu, e tem essa reflexão, né? Essa interrogação, né? É água de mais e de menos, mata a planta do mesmo jeito, né? Eu sempre falei, muita água mata a planta. Tá certo, João. Obrigada. Bom, se você gostou dessa história, não esquece de compartilhar com seus amigos. Para rever ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima. No dia mais importante da sua vida, você merece ser você mesma, em sua melhor versão. No A Baronesa Studio, cada noiva é única. Criamos uma beleza que traduz sua essência, estilo e história. Há 10 anos, transformamos sonhos em realidade com sensibilidade, técnica e visagismo. Acreditamos que a beleza da noiva deve ser criada sob medida, fiel ao seu estilo, gostos e identidade. Porque quando a beleza vem de dentro, ela toca todos ao seu redor. E é isso que eterniza o seu dia. Atendemos você no nosso espaço ou onde o seu sim acontecer, para noivas e grupos de até 20 pessoas, com exclusividade e cuidado em cada detalhe. Mais que beleza, presença, emoção e autenticidade, porque o seu grande dia começa com a gente. A Baronesa Studio, transformando sua essência em beleza.